turminha, bom dia! Vamos dar início à nossa aula de hoje e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma religião diferente daquelas que nós já vínhamos estudando anteriormente. Nós vimos tudo sobre a vida dos hebreus, religião judaica, depois a religião cristã, então já vimos aí bastante coisa até aqui. E agora nós vamos conhecer uma nova religião, tá? O budismo, que tem algumas características diferentes do cristianismo. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre o budismo. O budismo, ele é uma doutrina, tá? Religiosa, coloquei aqui para vocês. Religiosa, filosófica e espiritual. Então, se eu perguntar para vocês, vocês iriam me definir o que é budismo dessa forma. Doutrina religiosa, filosófica e espiritual. Os budistas acreditam que a relação direta entre o nosso físico e o nosso espiritual. Isso nos leva a um estado de iluminação, um estado diferente, um estado de conhecimento próprio, em que você consegue se compreender completamente e compreender algumas questões do mundo. Então, esse acontecimento que você consegue se compreender é chamado no budismo de nirvana, turminha. Eu vou destacar aqui para vocês se lembrarem. Então, esse acontecimento no budismo é chamado de nirvana, conhecimento próprio e pessoal, tá? O nirvana é o plano mais alto, é o momento em que a gente consegue se conectar com o ambiente, com tudo de fato, onde o ser humano está livre da dor física. Não vamos sentir mais dor física para os budistas. Estaremos livres quando alcançarmos o nirvana. E também livres da preocupação que existe aí com tudo que acontece no mundo. Por exemplo, hoje o aquecimento global, que foi um assunto que nós vimos na aula de matemática, é algo que está preocupando muito as pessoas. Para o budismo, quando você alcança o nirvana, você consegue ter essa paz, não se preocupar com certas coisas. Tranquilo, turminha? Bora lá. A origem do budismo. No ano de 563, nascia na Índia um homem. Não vou arriscar falar, mas vou falar o sobrenome, Gautama, mais fácil, né? E o Gautama deu início ao budismo. Ele é conhecido aí o primeiro Buda, tá, turminha? Coloquei até aqui uma foto, ó. Aqui é uma estátua em homenagem a Buda, tá? Ou a pessoa que inspirou o budismo. Onde está a estátua de Gautama. Tranquilo, turma? O Buda, né? O Gautama era de uma família muito rica. E quando ele saiu dessa família rica e começou a ter contato com o mundo, ele percebeu que as coisas eram um pouquinho diferentes da realidade dele. Existiam muitos problemas, como miséria, fome, abandono, né? Sofrimento das pessoas. E na sua cidade também habitava um povo. Esse povo era conhecido como ascetas. Eles se mortificavam. Basicamente, eles entravam em um regime de fome mesmo, de jejum, ou seja, deixa de comer, para tentar compreender as coisas que acontecem no mundo, para tentar encontrar respostas, como, por exemplo, o que é vida. Então, os ascetas eram um grupo, né, que habitava aí a Índia em especial, e eles tinham esse pensamento. Entravam em jejum rigoroso e Gautama ele não conseguiu entender, Buda não conseguiu entender por que eles faziam isso e por que as pessoas sofriam tanto ao seu redor. Por que tinha miséria, turminha? Por que as pessoas sofriam com fome, com abandono? Então, Buda ele buscou aí, ele queria encontrar essas respostas. E como um sinal de humildade, a primeira coisa que ele fez foi raspar a sua cabeça. Ele tirou todos os cabelos da sua cabeça, turminha. Trocou as suas roupas muito caras e chiques por roupas bem simples.
uma roupinha alaranjada, que é o traje que caracteriza os budistas, e bem simplesinho, sem muitas cores. Então, como sinal de humildade, ele começou a fazer isso. E aí ele se lançou de fato, ele começou a buscar as respostas para a pergunta: o que é a vida? Então, o budista, ele procura responder essa questão, e ele procura se conectar com o seu interior, tá, turminha? Gautama escolheu a sombra de uma figueira sagrada e passou a meditar, permanecendo assim até esclarecer as suas dúvidas. Então ele buscou a resposta no seu interior. E buscando a resposta no seu interior, ele conseguiu encontrar que pontos principais, né, que nós vamos citar em características. Nós não devemos nos preocupar com as coisas passageiras, principalmente, tá, turminha? E o nosso pensamento, ele nos rege, ou seja, nós somos governados e guiados pelo que nós pensamos. Vamos ver isso melhor? Iluminado por um novo entendimento de todas as coisas da vida, rumou para a cidade de Benares, à margem do rio Ganges, e sua ideia foi transmitida para outras pessoas. Essas pessoas passaram a aderir, a gostar das ideias do Buda. E aí ele começou a pregar, a ministrar suas ideias durante 45 anos. E desses 45 anos, todas as regiões da Índia aí ouviram, né, falar de Buda. Então, essa religião, essa doutrina, ela passou a se espalhar dessa forma. Então, lembram do que eu falei sobre pensamento, turminha? Coloquei aqui para vocês em destaque. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Então, para os budistas, se a gente pensa que não é capaz de alguma coisa, realmente a gente não vai ser capaz daquilo. Se nós pensamos muito positivo, que algo vai dar certo e que precisa dar certo, provavelmente aquilo vai acontecer, porque nós somos sim resultado daquilo que nós pensamos, tá, turminha? Espero que vocês tenham compreendido esse ponto, porque esse ponto aqui é um dos principais no budismo, tá? Vamos às características do budismo? O budismo representa uma atitude perante o mundo, tá, turminha? Seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório. Para o que é transitório? Transitório, turma, é algo passageiro, algo que vai passar, que tem uma data de validade. Por exemplo, os aparelhos de TV, uma hora eles vão queimar e vão estragar, não vão funcionar mais. Então aquilo ali é transitório. As coisas que nós temos materiais, tudo isso é transitório. Então o budista, ele aprende dentro da religião a não gostar dessas coisas, não estar seguros nessas coisas, tá, turminha? Então, eles buscam aí ser individuais, não é a palavra, turma. Eles buscam ser autônomos, ou seja, eles buscam viver de maneira a se compreender bem, tá, turminha? No universo budista, o qual não possui início ou fim, o nirvana seria o estágio ideal, mas esse não pode ser ensinado, apenas percebido. Lembram que eu falei do acontecimento nirvana lá no começo da aula? Então, turminha, para os budistas, o nirvana, que é esse estado onde você realmente se compreende, consegue as suas respostas interiores, você não pode ensinar para uma pessoa. Ela vai ter que alcançar sozinho esse estado dentro do budismo, tá, turminha? Então, eu vou ficar por aqui. Vou colocar uma atividade para vocês responderem sobre o budismo. Aí já mando todo o conteúdo, como todas as aulas a gente está fazendo, né? Vou mandar todo o conteúdo para vocês respondem e me mandam de volta. Turminha, por hoje é só. Tenham um bom final de semana, um bom descanso. E não se esqueçam de mandar a atividade até às 11h40, tá bom? Tchau, turminha.